E estamos recebendo aqui nos estúdios o provedor, ainda barra administrador judicial da Santa Casa, Marcos Schaer, porque ainda estamos sob intervenção. E o assunto é a liminar concedida ontem pela Justiça de Fernandópolis, suspendendo a concessão da gestão do AME e Luci Montoro para a Funfarm São José do Rio Preto, porque a Santa Casa se candidatou a ser gestora e foi desqualificada. A Santa Casa, na outra entrevista, o Marcos tinha dito que iria recorrer porque entendia que a Santa Casa tinha sido prejudicada no processo, recorreu, conseguiu eliminar, agora o assunto está na Justiça para ser decidido. Marcos Schaer, bom dia. Bom dia, Cabreira, bom dia, Giovana, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida difusora. Obrigado pelo convite novamente. E essa decisão de ontem à noite, dessa liminar, realmente ela fez valer aí os direitos da Santa Casa nesse processo? Cabreira, eu acredito que sim, até porque, como nós dissemos na outra entrevista, ao nosso entender, nós apresentamos a melhor proposta, tanto financeira quanto operacional, e estávamos com as certidões todas corretas e etc. Então não havia lógica de outro ente que estava participando da licitação vencer a licitação. Veio até de surpresa para nós quando a Funfarm, foi quem venceu o certame, e nós recorremos, colocamos todos os documentos que nós achamos pertinentes, e tanto o Ministério Público quanto o juízo entenderam pertinente nossa solicitação e suspenderam quaisquer chances do Estado celebrar contrato até que seja resolvida a questão. Bom, o Ministério Público, ele acolheu digamos assim, a queixa de vocês, né? Inclusive, ele fez questão de separar bem as coisas, né? Que sim. O doutor Marcelo Francischetti, né? Perfeito. Que foi o promotor da causa aí, né? Que inclusive deu parecer favorável à concessão da liminar. Perfeito. No despacho do Ministério Público, né, ele coloca bem em linhas claras a questão que se a Santa Casa, a OS Santa Casa Fernandópolis, apresentou a melhor proposta, tanto física quanto financeira, para assumir a AME Luci Montoro, não havia sentido em passar para outro. Logo, poderia causar possível dano ao erário, no caso, o Estado de São Paulo, você passando por alguma entidade que vai gerenciar com maior valor do que outra. E por isso ele acolheu parcialmente o nosso pedido. Bom, aí a decisão do juiz foi integralmente no sentido de que suspenda aí o processo. Sim. E deu prazo para que as partes se manifestem em 10 dias. Sim, até a Funfarm é parte interessada no processo, né? Ele pede para, inclusive, oficiar a Funfarm, para que eles possam também apresentar o lado deles. Eu gostaria de frisar que, inclusive, essa petição nossa, esse pedido nosso, não tem nada a ver com a Funfarm em si. A Funfarm, como eu disse da outra vez, na verdade, até referência para nós, como modelo e etc. Até onde eu saiba, nada que desabone, pelo contrário. Porém, nós estamos num certame, uma licitação que é balizada por lei, e a lei é clara em vários sentidos, e nós acreditamos que cumprimos esses requisitos. Ô Marcos, bom dia. Bom dia, Gi. Qual que é o próximo passo agora? Teve essa decisão, agora o juiz deu esse prazo de 10 dias. O que a Santa Casa agora tem que fazer? Tem que esperar esse prazo de 10 dias? O que vai acontecer a partir de agora? Qual que vai ser o desenrolar? Foi solicitado que nós oficiássemos a Coordenadoria de Gestão e Contrato, que foi quem começou toda essa discussão, na verdade, né? Quem averba e atesta os contratos de gestão. Nós oficiamos hoje cedo, inclusive com a decisão, e agora nós devemos aguardar também um possível agravo, talvez por parte do Estado, ou até por conta da Funfarm. Logicamente eles têm todo o direito, e tem que ter matéria, tem que ter documentação para justificar o agravo deles, e a gente acredita, né, que pode haver um agravo, e havendo esse agravo, provavelmente vai para uma outra instância, ou até para a discussão do juiz aí de primeiro momento. Mas nós acreditamos, aí eu falo até como Santa Casa, que por mais que haja agravo e tudo, não tem muito o que se discutir aqui. Nós temos o melhor preço, apresentamos um plano operacional com percentual de serviços maior, com preço menor, e é o que fala claramente a licitação. Estamos habilitados em termos de qualificação, em termos de certidões, então eu pessoalmente não vejo muito o que se discutir aí. Havia alegação, desculpe, havia alegação da questão da intervenção judicial como causa para
para exclusão da Santa Casa. Sim. O juiz não entende assim. Cabreira, o que nos causou estranheza, para ser muito sincero, é que partindo dessa Coordenadoria de Gestão e Contratos, houve, nas palavras do documento que eles nos enviaram, timbrado pelo Estado, havia o seguinte, que a Santa Casa, eles não se sentiam confortáveis em passar a gestão de AME Luci Montoro para a Santa Casa Fernandópolis por conta de que houve uma gestão possivelmente fraudulenta da OS de Andradina. E por conta disso, eles não se sentiam confortáveis em passar para a OS Santa Casa Fernandópolis. Nós, quando colocamos isso no processo de intervenção, até para o Dr. Vinícius e para o promotor tomarem ciência da situação, o promotor, assim, numa frase, ele foi muito claro. Ele cumpre esclarecer ou informar, não me lembro as palavras corretamente, a Coordenadoria de Gestão e Contratos, que a OS Santa Casa Fernandópolis é vítima e não autora dos crimes. Ponto. Então, há sim as alegações, etc., mas o próprio promotor, na decisão dele, ele fala que a questão de qualificação como OS da Santa Casa, até não conselho, é uma questão que deve ser primeiro discutida em esfera administrativa, com processo administrativo, e aí esgotadas as opções, isso é lei, esgotadas as opções administrativas, aí sim nós vamos para a esfera judicial. Independente, vamos supor, por um leve momento que de fato foi a Santa Casa Fernandópolis que eventualmente cometeu algum crime, etc., tem que passar num rito de processo administrativo para ela sim ser desqualificada e aí a Santa Casa ainda tentar entrar numa esfera judicial. Hoje, a Santa Casa OS é qualificada, e não tem nada que desabone para participar da licitação e vencê-la, inclusive. Entendi. E quanto tempo esse trâmite vai demorar? Porque a Funfarm já iria assumir agora semana que vem. Nos primeiros dias de julho já. Ela não assumindo, qual que é o trâmite? O que vai acontecer? Na verdade, são águas, inclusive, inexploradas por nós também. Mas de maio para junho, nós tivemos, se eu não me engano, foi nesse período, passaram-se 2 ou 3 semanas de quando a gente imaginava que deveria sair o resultado da licitação. Tanto é que nós também provocamos a Coordenadoria de Gestão, assim, oficiando, falando, como que está o resultado do certame? Né? Porque a gente achou estranho toda essa demora. Foi quando veio todo esse desconforto em assumir, e a gente ainda, na época, me lembro, a gente discutiu assim, uma coisa é você estar desconfortável, outra coisa é a lei. A lei é clara. Os documentos são claros, então a gente acredita agora que eles mantêm essa gestão como já, pelo nosso raciocínio, já está um pouco atrasada, passa um pouquinho de tempo e até decidir a questão. Eu vejo que continua como está ali hoje, algumas semanas mais, até eles decidirem. Você disse da questão do agravo que tanto a Funfarm quanto o governo do estado podem fazer um agravo ao Tribunal de Justiça, né? Perfeito. Então, quer dizer, é um assunto que deve ter desdobramentos aí, provavelmente até nas próximas horas ou próximos dias, né? Gabriel, se me permite a interrupção, eu acredito que sim, mas eu também acredito que a questão deve ser rapidamente resolvida, até porque é uma questão de interesse social da população, e é uma questão também que, como eu disse, águas inexploradas, ela é urgente, então eu acho que tanto o Estado, quanto a Justiça, quanto nós, a gente vai correr o mais rápido possível. Tanto é que nós provocamos o Estado para saber do resultado da licitação, porque a gente estava preocupado com o período de transição, né? Lá tinha, se não me engano, 20 ou 30 dias de transição que deveria ser feito, respeitado até junho, julho, enfim, e não ia dar o prazo, por isso que a gente começou a provocar o Estado. Perfeito. E a gente lembra, né, que quando a Santa Casa ela já tinha sido gestora tanto do AME quanto do Luci Montoro, antes da OS Andradina chegar, né? Então ela já tinha essa expertise no primeiro momento do AME Luci Montoro aqui em Fernandópolis, né? Perfeito. E eu acho também, Cabreira, que as coisas mudaram muito também de lá para cá, eu digo até em questão de profissionalização, né, de colaborador, de gestão, etc. Lógico que, como eu sempre digo, ainda tem todos os defeitos, mas eu acho que, tanto é que no nosso plano, tá lá, eu não vou me recordar o valor, mas era um valor aí em torno de 20%, talvez 15%, 20% menor do que está hoje, para render 16%, se eu não me engano, entre 15% a 20% também, a mais de serviço, de exames e cirurgias ambulatoriais. Ou seja, é uma bela de uma compensação de gestão aí, eu pensando como Estado, eu vou pagar mais barato no serviço que eu vou ter maior quantidade, como está comparando a situação de hoje. Então eu acredito que não só expertise, mas essas mudanças também a gente poderia aplicar o AME em termos de gestão.
Amiluci. Ô Marcos, e a Santa Casa está preparada para assumir essa gestão novamente? Como que está a estrutura da Santa Casa para assumir mais essa responsabilidade? Eu acredito que nós estejamos mais preparados do que já estivemos, primeira coisa. Não estava aqui antes para falar, mas eu acredito piamente nisso. Segundo ponto, nós temos agora o fim próximo da intervenção. A ideia, como está no despacho, é que seja aos poucos voltada para a sociedade, etc. Seja uma instituição mais profissionalizada. Então, a ideia é que nós possamos, como é que eu posso dizer, angariar, conglomerar pessoas mais técnicas para nos auxiliar nessas questões. Lógico, a gente vem participando de muitos congressos com outros hospitais, outras santas casas, e a tendência da grande maioria delas é essa profissionalização, né? Tudo ir para o terceiro setor, ir para o setor privado. A gente vê isso não só em questão de hospital Santa Casa, mas em questão de AME, de LUCI, de UPA, de SAMU, enfim. Então a gente acredita que a gente está assim. Marcos, por falar em intervenção, como é que está caminhando aí? Está sendo exatamente esses passos, né? Até o dia 6 de julho, quando termina a intervenção. O que já se avançou e o que precisa se avançar ainda? O Dr. Vinícius solicitou no despacho que nós apresentássemos e finalizássemos todos os possíveis acordos e contratos que ainda, ou pendências que ainda haviam na intervenção judicial, a questão dos terceirizados, por exemplo, e outras questões pertinentes. E em relação a isso, nós deveríamos, assim, recompor os conselhos, etc., mas algo totalmente focado na parte técnica, né? Então, a partir do 6 de julho aí, a gente talvez tenha uma outra visão ali em termos de hospital, para que aí sim ele possa fazer o levantamento da intervenção. Porém, ele deixa claro lá também que qualquer sinal ou indício de interferência negativa, óbvio, né? Tem o lado da interferência negativa e tem o lado do apoio positivo, vamos colocar assim. Qualquer sinal de interferência que ele poderia... Mas ele vai estar... ele suspende a intervenção, mas vai estar de lupa. Perfeito. Olhando para a Santa Casa. Não só ele, mas eu acredito que o Ministério Público. E, Cabreira, se me permite o espaço, eu acho que todas as mudanças que nós fizemos, Giovana, eu acho que é importante dizer ali, compliance, setor de auditoria e compliance, auditoria financeira, auditoria externa contábil, só da parte financeira, o fluxo novo de compras que passa por 10 a 13 pessoas para fazer uma compra, de uma maneira que não burocratizou, na verdade deu até mais dinamismo, e você tem assim 13 pessoas diferentes fiscalizando, fora a parte de auditorias depois, financeira interna, auditoria externa contábil e eventualmente conselho fiscal para fiscalizar isso. Mas eu acho que essas mudanças foram estruturais e essenciais para que a Santa Casa, num futuro próximo, possa ser tocada, digamos assim, pela sociedade, que ela consiga, nunca vai estar totalmente blindada, mas que a gente consiga afastar interesses escusos dela. Como que está o trâmite para a formação do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal? Na verdade, ele depende muito, muito, muito da gente finalizar as outras questões ainda de acordos, as outras questões pendentes para a gente andar. É um assunto mais para frente. É um assunto mais para frente. Mas, se Deus quiser, a gente pretende, faço questão assim que isso for resolvido, passar para vocês. Mas é algo que nos toma importância, sim. Perfeito. Borgato, tem alguma questão aí que chegou aí para a gente tratar com o Marcos? O vereador Cidinho do Paraíso está perguntando sobre os 2,5 milhões do governo, como é que está sendo usado? Eu adoro o Cidinho. A gente conversou bastante esses dias. Ele é um grande defensor da Santa Casa. É verdade. Ele briga bastante. Ele nos cobra, o que eu acho essencial, só que ele não é aquele cara que cobra jogando pedra. Ele é aquele cara que vem, vamos fazer tal coisa? O que está acontecendo? Não, Cidinho, isso é isso, aquilo é aquilo. Que então questiona, tá, né? Sim. É questionador, que é o papel do vereador, né? É o papel do vereador totalmente natural. Não é jogar pedra, é questionar. Questionar e apoiar. Nós temos, eu gostaria de agradecer à Câmara de Fernandópolis, todos os vereadores. Nós temos um excelente contato com a grande maioria deles e muitos deles buscam inclusive verbas para a gente tem alguns anúncios para fazer logo menos nas nossas redes sociais. É fantástico, fantástico. Hoje a gente tem realmente a agradecer e na hora de fiscalizar, de cobrar, eles fiscalizam e cobram também com toda razão, mas muito educadamente, muito pertinentemente. Isso está acontecendo mesmo? Como que é esse fluxo? E a gente explica. Fato é fato e se está errado, eu gostaria de deixar claro, nós sempre temos que melhorar. Então,
falando para a população, quem tiver qualquer problema pode fazer ouvidoria, chegará a nós e sendo pertinente, obviamente, nós vamos melhorar e acrescer o serviço. Os 2,5 milhões a gente vem discutindo muito para esclarecer, porque o pessoal acha, que a Santa Casa ficou rica. Né? Sempre esse... 2,5 milhões, né? Resolve a vida de qualquer Resolveu a vida. Menos da Santa Casa. Pelo amor de Deus, eu não estou reclamando. 2,5 milhões vem num excelente momento. Mas como disse o próprio governador do estado, quando esteve lá na inauguração da fachada para anunciar esses 2,5 milhões, parte desse dinheiro viria para pagar médicos, valores que tinha aí desse ano ainda, e etc. E conforme foi nos orientado pelo próprio estado, 50% desse valor é para esses pagamentos médicos e a outra parte para insumos e outros custeios. Lembrando que a nossa folha de colaboradores hoje é em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100 por mês. A parte médica em torno de 800 mil por mês. E de insumos hoje, que antes a gente gastava uns 500, 600, hoje está gastando beirando 600, 800. Então assim, o dinheiro vem num ótimo momento, mas pagou coisa atrasada. Pagou coisa atrasada. Resumindo. Pelo menos já saiu daquele vermelho... Saiu. Mais puxado, né? A gente vinha, eu falei isso na outra entrevista, né? Vinha cobrando e esperando um dinheiro da DRS também do Estado, as subvenções, etc, né? E esse dinheiro vem até para dar um respiro até essas subvenções saírem. Isso aí foi ótimo. Algumas emendas saírem também, isso aí foi excelente pra gente. Eu escutei, até o Cidinho me passou uma dessas informações, pessoal, não sei como foi veiculado aí, rede social afora, mas tem até funcionário sem receber, pelo amor de Deus. Graças a Deus, do primeiro dia que eu pisei lá, tinha 2 ou 3 anos de dissídio atrasado, 13º também atrasado. Hoje está tudo regular até a presente data, da parte desses funcionários de 13º, de dissídio. A gente está negociando com o sindicato de dissídio desse ano também. E funcionário recebe até adiantado lá, vocês podem perguntar para qualquer funcionário. Graças a Deus a gente pode falar isso. O que é importante dizer é o seguinte, é sempre muito importante deixar claro para a população. É dinheiro de SUS. Tabela SUS, salvo engano, é desde 97, não é reajustada. O dissídio você tem todo ano. Plantão médico vai aumentando. Você ainda tem corte em orçamento. Aí tem uma pandemia pela frente. Tem uma pandemia. Que, ao meu ver, era a hora que o pessoal, os políticos, os governos, iriam olhar para as Santas Casas com maior carinho. Assim, não que não estejam olhando, mas essa questão de tabela e tudo, na minha opinião, ainda tem muito a ser melhorado. Então é sempre importante lembrar, eu vejo muito comentário, as pessoas, lá, dinheiro vai para Santa Casa e não dura, gente. Eles não têm noção o que é um hospital daquele, um complexo daquele, roda 3 milhões, 3,5 milhões ali no mês tranquilamente, custa. Fora o que eu sempre falo, certidão de FGTS, parcelamento de banco. A gente costumava sempre aqui, lá no passado, porque a reclamação de tabela SUS é uma coisa assim, não é de hoje, é uma coisa já do tempo lá do Zagaia. Do Zagaia, lá atrás. E uma questão que costumava sempre trazer à tona para comparar, o pessoal falava assim, a diária que o SUS paga de hotelaria na Santa Casa, hotelaria é o quê? A permanência da pessoa lá na Santa Casa, com a cama, toalhas, tudo disponível, todo lençol, tudo. 50 vezes. Né? Alimentação e tudo mais. O SUS pagava assim, e se comparar com o que cobra um hotel da cidade, é uma distância, dá para fazer esse paralelo ainda? Fantasticamente. Hoje o paralelo é até pior. É até pior? Muitas vezes pior. O senhor coloca a inflação aí de produtos, que aumenta mês a mês, e coloca que o SUS não é reajustado. É uma conta bem simples, ela continua no zero, né? A tabelinha continua lá continua embaixo. pífia. Salvo engano, tem muito atendimento, consulta ambulatorial, que o SUS paga de 10 a 15 reais. Pra vocês terem uma base. Aí só de você colocar a internação mesmo. Eu sempre falo na composição de custo, até para as universidades, no curso de enfermaria, fisioterapia, enfermagem, fisioterapia, medicina. O aluno, quando entra no centro cirúrgico, por exemplo, ele coloca a roupa do centro cirúrgico. Aí vai, tira e joga ali para ser lavada. As pessoas não têm noção quanto custa a lavagem de roupa lá, é caríssimo. O que a gente gasta de produto, aquelas lavadoras consomem uma energia absurda, secadoras, fora que tem uma série de produtos antibactericidas que tem que ser utilizados. Então, assim, gastamos com roupa. O processo é caro. É óbvio, as pessoas, eu mesmo também não tinha ideia de entrar lá, dessa composição de custos, mas ela é absurda, tudo é muito caro. Bom, a gente vai acompanhar, Marcos, toda essa evolução, né, desse fato novo que surgiu agora, que é essa liminar suspendendo aí
a concessão de gestão para a Funfarm, atendendo uma queixa, um pedido da Santa Casa que foi defender os seus direitos nesse processo. E vamos aguardar o andamento. Também logo mais tem aí também o final da intervenção e outras etapas que vão ser... Quer dizer, você vai continuar sendo um visitante frequente aqui nos estudos da Rádio Difusora. Sempre muito bem recebido. Que assunto não vai faltar. Foi, provavelmente. E que seja boas notícias, né? A gente espera, né? Vão ter ruins também. Que sejam boas notícias, por favor. O Samuel veio me fazer uma pergunta de ouvinte que estão ligando aqui, o Marcos, Justo. a respeito da pediatria, que já virou uma polêmica, né, na sua vida e da Santa Casa. Que situação. Bom, vamos lá. Eu falei, acho que na época da Expo, também na entrevista que eu disse, até numa das ouvidorias, nós tivemos algumas ouvidorias disso e a gente respondeu isso. Olha, foi veiculado inclusive nas rádios, jornais, enfim, mas vamos reforçar e esclarecer. Pessoal, pronto-socorro pediátrico, que era o que nós tínhamos e foi fechado, ele era para convênios e particulares, não era SUS. Ponto 1. Esse pronto-socorro pediátrico, os convênios não bancavam o serviço, ele partiu da Santa Casa a iniciativa. Ele custa dinheiro. Só o plantão do pediatra, salvo engano, era R$ 1.300, mais a produção dos particulares, dos convênios, etc. Dependendo da situação, não é barato. Fora enfermagem, fora medicamentos e etc, etc. Então a gente tem que ter um número de atendimentos por dia para o serviço compensar. Durante a pandemia nós tivemos um prejuízo absurdo. Ali dentro, nas reuniões de diretoria que nós fazíamos, inclusive da diretoria médica, eu mesmo apanhei muito ali de um ou outro diretor, bastante. A gente tem que fechar isso dá prejuízo. Só que eu vejo como investimento também. Dá prejuízo, mas vamos ver a hora que, saindo da pandemia, como que vai dar de lucro, para ver se a gente... Não lucro, mas pelo menos se pagar, é um serviço para a sociedade, para a cidade, para a região, que é excelente. Infelizmente, no começo do ano começou a dar um movimento até decente, se pagou, sobrou um pouquinho e depois foram só 2 meses assim de pico e depois continuou mantendo-se abaixo. Não compensou financeiramente para a gente. Entrou na questão de pagamento também, nós tivemos um ou outro médico que saíram, até, estamos perdendo médico para Votuporanga, vamos lá. A gente foi buscar médico em Votuporanga, começa daí. Que é nosso time de pediatra hoje é uma especialidade bem escassa, nós fomos buscar alguns pediatras em Votuporanga e, salvo engano, a Casa de Saúde lá estava pagando um plantão absurdamente maior do que pagava-se aqui na região. Então, pra gente, infelizmente, a gente não tem como competir com isso. A gente até brinca que é desleal, mas a gente não tem como entrar nisso. Mas pediatra na Santa Casa continua tendo. Nós temos a enfermaria, que é a parte de internação de pediatra. Os pediatras estão lá, ela é SUS, internou criança, teve parto lá, como nós temos vários todos os dias, é o pediatra que recebe. É importante esclarecer o seguinte, o que muda hoje sem esse plantão pediátrico? Ainda tem pediatra na Santa Casa? Tem. Volta a ser como era antes de setembro de 2020, que foi quando iniciou-se o plantão pronto-socorro pediátrico. O paciente chega, eu chego lá com a minha filha, você é atendido pelo clínico geral, que todo mundo sabe é médico também, vai atender, vai olhar. Às vezes é algo mais simples, como uma virose, mesmo que ele peça algum exame e tudo, vai chamar o pediatra para possível avaliação ou internar a criança se necessário. E isso é de praxe. Hoje, se você vai em UPA, vai em outras cidades aqui, Jales, etc., você também não vai ser atendido, levar sua criança diretamente pelo pediatra. É ruim? O ideal é que fosse o pediatra? Lógico que é. Eu ouvi também, se me permitem um espaço, uma reclamação na ouvidoria, numa das ouvidorias, a pessoa falou assim, mas eu pago convênio e eu tenho direito ao pronto-socorro pediátrico. Olha, o nosso contrato com convênio não inclui o pediatra ali na porta. Se os convênios tiverem essa condição de bancarem esse pediatra para a gente, essa estrutura, ou o convênio quiser oferecer esse serviço para os seus clientes, digamos assim, a gente está de portas abertas. Puder bancar esse serviço para a gente seria essencial. Só que sozinhos a gente não consegue custear isso e não compete a Santa Casa esse custeio, até porque a gente já tem muita coisa no vermelho. A gente não consegue bancar um serviço mais ainda no vermelho. É uma infelicidade, mesmo para a gente, falo como pai, falo como cidadão e falo como Santa Casa. Eu acho que ali era um ganho que a gente teria, mas o serviço não se custeou. Ainda assim, enquanto nós tivemos esse serviço, muitas pessoas iam para Votuporanga. Eu sempre entendo, a imagem da Santa Casa, é isso, é aquilo, mas está mudando. A gente tem que dar chance à mudança, tem que ter esse acesso. E é sempre aquela história, tem problema, tem reclamação, o médico demorou para me atender.
faz a ouvidoria, vai chegar até a gente, o médico será cobrado, o senhor tem alguma justificativa de não ter atendido? É feita essa cobrança hoje e a gente pode melhorar o serviço. Até coloco, se eu sei que não depende só de um convênio, deixando claro, teria que ser um consórcio, aí, algo conjunto dos convênios. Se eles tiverem essa disponibilidade de agregar esse pediatra pra gente, é excelente. Mas também não adianta a população chegar e só cobrar da Unimed, ou só cobrar de Bem-Saúde, que sozinhos eles não vão conseguir custear isso também, imagino. Então teria que ser um trabalho conjunto. O município também, que eu saiba, tem poucos pediatras, né, mas também não teria essa condição, e aí se fosse colocar lá, viraria uma porta aberta de pediatria, aí já é outra história, depende de credenciamento e etc. Mas a enfermaria SUS com pediatras continua e, caso necessário no plantão, a avaliação do pediatra também continua. Voltou a ser como era antes de setembro de 2020. Perfeitamente. Quer dizer, assunto é que não falta. Mas obrigado mais uma vez por ter atendido o convite da Rádio Fusão. Eu que agradeço. Bom, conversamos com Marcos Shire, provedor / administrador judicial da Santa Casa de Fernandópolis. Nós voltamos depois do intervalo comercial. Rotativa no ar.